Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Como sempre, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 3 de dezembro de 2025. Quero deixar meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato, fiquem à vontade. Bom, meus amigos, minhas amigas, obrigado aos 872 inscritos no meu canal. Obrigado às 75 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Como sempre, quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que dá o seu like e seu dislike. E a promessa continua até o final do ano, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Conto com a sua ajuda, é muito importante para mim. Bom, gente, hoje eu vou falar de vários assuntos. Eu proponho uma reflexão profunda sobre o cenário político brasileiro e suas repercussões internacionais, né? Os acontecimentos recentes mostram tensões que revelam disputas de poder, falhas institucionais e movimentos que podem definir o futuro do nosso país. A paralisação da sabatina do STF. A decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de cancelar a sabatina de Jorge Messias não é apenas um ato administrativo, é um gesto político carregado de simbolismos. Precisamos analisar com muita cautela essa situação. A Constituição é clara, cabe ao presidente da República indicar ao Senado e ao Senado cabe apenas avaliar se a pessoa possui os requisitos exigidos pela própria Constituição. Não podemos admitir, por maior que seja o interesse, por maior favorecimento favor que queiramos fazer ao Rodrigo Pacheco, não pode o presidente da Câmara, o presidente do Senado implicar com a escolha, é uma escolha pessoal. Cabe ao Senado aprovar ou rejeitar. Como afirmou Hélio Gaspari, gente, Hélio Gaspari hoje falou uma coisa certíssima em sua coluna no jornal Globo. Abro aspas, Alcolumbre criou uma crise sem um fiapo de interesse público, fecho aspas. Tá com razão o Hélio Gaspari, que é um dos jornalistas mais famosos do nosso país. Um dos mais lidos, vamos dizer assim, do nosso país, que merece todo o nosso respeito pela sua grandiosidade, pela sua expertise, pela sua experiência política de anos e anos no jornalismo brasileiro. O impasse dos Correios. A situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos chegou ao limite, isso não tenha dúvida. O Tesouro Nacional rejeitou um empréstimo de 20 bilhões com juros abusivos. Não há como salvar uma instituição que perdeu o seu foco, a gestão e a credibilidade, sem reformá-la profundamente. Insistir no modelo atual é desperdiçar recursos que poderiam ser melhor aplicados em áreas essenciais. Os Correios não têm mais solução. A insistência do presidente Lula em manter esse empréstimo de 20 bilhões, socorrer, é jogar dinheiro no lixo, é desperdício de dinheiro público, é desperdício do dinheiro do povo brasileiro. Por mais que nós queiramos defender o presidente Lula, não podemos admitir, né? Para você ter uma ideia, os juros cobrados, eles estão cobrando 136% sobre o depósito interbancário, que é uma taxa de juros entre os bancos. Isso dá uma média entre 18% e 20% de juros ao ano. É muito alto. É muito dinheiro. E a gente sabe que o Correio perdeu o foco. O Correio não readquire mais com a administração, a não ser que o presidente Lula estabeleça uma diretriz para a administração pública brasileira, que nós sabemos que não é projeto deste governo, que continuamos entregando ministérios, autarquias, empresas públicas a interventores políticos para angariar votos no Congresso Nacional e as chamadas coalizões políticas.
As estatais, as autarquias, os ministérios não servem para o povo brasileiro, servem para atender aos interesses pessoais de grandes líderes políticos, como, por exemplo, o Davi Alcolumbre, que tem, não sei, tem dois, acho que no ministérios, e tem, ele queria a presidência do Banco do Brasil, ele quer a presidência dos Correios, ele quer a presidência do CAD, porque na mão dele ele manipula e faz o que ele quer, e o governo não tem, fica de mãos atadas. Essa é a realidade nossa. Então, por mais que o presidente Lula insista em manter os Correios em funcionamento, repito, conversa mole, conversa fiada. Ultimato de Donald Trump a Nicolás Maduro. O cenário internacional, Donald Trump teria exigido a saída imediata de Maduro da Venezuela. Ainda que a Venezuela vive uma ditadura, nenhum país tem autoridade para ordenar a renúncia de um chefe de Estado. Isso viola a soberania e cria instabilidades perigosas. O presidente Donald Trump, em defesa da democracia, não pode chegar e dizer saia Maduro da Venezuela. Ele não pode fazer isso. Isso é interferência de um país estrangeiro em outro. É a falta de ética, é a falta de moral. O que o presidente dos Estados Unidos está fazendo está completamente errado. O alerta de Lula a Trump, né, que como sabemos o presidente Lula ligou para ele, para o Trump, e sobre as consequências para o Brasil foi prudente. Porque se houver uma luta armada na Venezuela, os desgastes para o Brasil serão enormes. A entrada de refugiados, deslocamento nossa defesa para a proteção das nossas fronteiras, pode inviabilizar o nosso país. Um conflito na Venezuela seria desastroso para toda a América do Sul, gente. Então, por mais que Donald Trump queira, não sei se é chamar a atenção para o fracasso de seu governo, que o povo americano internamente não está gostando, as últimas derrotas, né, de Donald Trump na Virgínia, na própria prefeitura de Washington, são demonstrações claras que o povo americano não está mais aprovando Donald Trump. No entanto, ele insiste nessa política de agressão. Você vê, ainda há pouco estava vendo ao vivo, né, o suposto acordo que ele impõe, né, porque esse acordo que o Donald Trump está impondo da Ucrânia é uma imposição, é derrotar a Ucrânia, mas parece que o Putin não aceitou. Vamos ver. Né? Da mesma coisa que ele está fazendo na Venezuela. Ele está usando a Venezuela, ancorou lá os seus navios de guerra, seus porta-aviões, fechou. Gente, olha que arbitrariedade, né? Fechou o espaço aéreo do país. Quem tem competência para determinar se entra ou sai uma aeronave do teu país é o próprio governo. Você pode não concordar com Nicolás Maduro, ou você pode apoiar Nicolás Maduro, mas o presidente do Brasil não pode chegar agora na Argentina, lá de Milei, e dizer, na Argentina não entra nem sai aviões. Isso é um absurdo, não podemos aceitar isso. E também a gente não sabe se o governo americano tem o apoio da União Europeia, tem o apoio da China e da Rússia. Já imaginou se os Estados Unidos invadem a Venezuela e China e Rússia resolvem apoiar a Venezuela, que eles apoiam? Né? Eles são defensores de Maduro, eles reconheceram o Maduro como chefe de Estado da Venezuela. Cria-se um conflito internacional sem precedente, a gente não sabe até onde vai. A guerra da Ucrânia, quando começou, a título de exemplo, dizia em uma semana a Rússia vence a Ucrânia. Ela está completando quase 3 anos. E não se chega a uma conclusão. Você quer que a Rússia invada a Ucrânia? Não. Eu acho que a Rússia tem que sair, deixar a Ucrânia livre, para a soberania do seu povo. Outro assunto agora, mudando para assunto interno, nosso aqui, a atuação da CGU e a prova de que a democracia. A Controladoria Geral da União concluiu a investigação que levou à demissão do secretário da Receita Federal do governo Bolsonaro.
Este episódio reforça que as instituições fortes não se dobram a interesses pessoais. Houve aquela questão das joias, né, que o presidente Bolsonaro trouxe toneladas e toneladas de joias, desculpa o termo, toneladas não, ele trouxe muitas joias, né, e para era um terceiro sargento, não era o presidente Bolsonaro, eram intermediários que iam na Arábia e traziam joias. E passou pela alfândega e essas joias foram apreendidas porque elas entraram no país ilegalmente, sem pagar o tributo conforme determina a lei. E o fiscal da alfândega apreendeu a mercadoria, vamos dizer, o produto, né, as joias, e o secretário da Receita Federal intermediou para que ele liberasse. O fiscal disse: não, eu não libero porque existe uma democracia, existe lei. O fiscal não poderia ser demitido ou pressionado a tomar uma decisão que era contra a lei. Que ele, ora, se entrou a joia no país, tem que pagar imposto. Não importa se era de Jair Bolsonaro, de quem quer que seja. Se o Jair Bolsonaro tivesse sendo dentro da legalidade, ele tinha posto numa mala diplomática e tinha resolvido o problema. Mas ele não fez, ele não colocou numa mala diplomática e botou um terceiro, um assistente do assistente do assistente, carregando joias em sacola. Isso é contrabando, isso é desvio, isso é descaminho. Você pode, mas você está perseguindo o governo Bolsonaro? Não, não se trata disso, se trata de ilegalidade. Você, quando vem do estrangeiro, você tem que declarar todas aquelas peças, objetos que você não levou quando saiu. Ora, se Jair Bolsonaro mandou um intermediário lá para o mundo árabe e ele volta com joias que não levou, ele teria que pagar essas joias ou provar a origem que não era, que elas seriam isentas ou imunes à tributação, se fosse para o bem público. Mas como eram joias destinadas ao presidente Bolsonaro, fez correto o fiscal da alfândega. E como o secretário da Receita Federal, no tempo de Bolsonaro, intermediou para que liberasse as joias, ele agora foi processado, foi demitido do serviço público. Isso prova a democracia. Se fosse na ditadura de Jair Bolsonaro, esse caso tinha sido encoberto, ninguém sabia desse desvio de 12, 13 milhões de reais, conforme ficou apurado, né? Michele Bolsonaro e a disputa pelo futuro da direita. Michele Bolsonaro dá sinais de querer ocupar o protagonismo político deixado pelo marido. Como sabemos, Bolsonaro está preso, não tem condições de disputar nenhuma eleição até 2060. Mas a sua esposa, Michele, está tomando decisões que realmente implicam na mudança, na direção do rumo do protagonismo do Partido Liberal, né? Ao desautorizar publicamente o PL no Ceará, né, ela expôs rachaduras profundas dentro do partido, ou dentro do bolsonarismo, quando ela desautorizou o apoio a Ciro Gomes. Que realmente, eu não estou fazendo crítica a Ciro Gomes, muito pelo contrário, eu admiro demais, e já falei reiteradas vezes, que o homem mais preparado para ser presidente do Brasil chama-se Ciro Gomes. Se Ciro Gomes fosse eleito presidente da República e não fizesse uma boa gestão, é porque ele agiu de má fé, porque competência e sapiência ele tem, expertise ele tem. Mas fica estranho, ele sempre afirma que Bolsonaro é isso, aquilo, aquilo lá. E agora o PL, por interesses regionais, apoia a candidatura de Ciro ao governo do Ceará, realmente é contraditório. Eu tiro o chapéu para Michele Bolsonaro. Não apoio em hipótese alguma Michele Bolsonaro, mas ela está correta. Isso deixou claro que a força política, esse episódio do Ceará, do domingo passado, deixou claro a sua força política está crescendo e talvez até para uma futura disputa presidencial. Não resta dúvida que Michele Bolsonaro está trabalhando para ser uma provável candidata à presidência da República. Porque Bolsonaro, por mais que Tarcísio de Freitas chore e implore, não terá o apoio de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro quer uma chapa com a família dele e o Centrão não quer a família Bolsonaro numa chapa presidencial. Então tá consolidado essa divergência na direita e nós ainda não sabemos até onde isso chegará. Ficou claro também, né, ela fez uma nota pedindo desculpas aos filhos de Bolsonaro e que foi aos enteados, né, que ela foi assim, meio agressiva e tal, mas a gente sabe que eles não se bicam, né? Os filhos de Jair Bolsonaro com a sua respectiva esposa, Michele Bolsonaro, eles se odeiam. Tanto os quatro filhos, 01, 02, 03, 04, a gente sabe que eles se odeiam. Mas em política tudo é possível de negociação, de acordo, né?
Agora, meus amor de Deus, escândalo no Ministério da Justiça. A contratação de uma empresa vinculada a um suspeito de corrupção para construir um muro em Mossoró por 30 milhões é inadmissível. Gente, eu não estou entrando no mérito se o autor, o dono, o sócio, o acionista da empresa que ganhou a licitação é corrupto ou não, é a fase de inquérito. Mas eu estou falando o seguinte, faltou explicações ao ministro Lewandowski, que é um excelente jurista, um homem mais respeitado, eu tenho por ele profundo respeito. Os assessores dele não disseram a ele quanto custa um muro. Porque falta rigor, sem dúvida nenhuma, falta rigor e controle, falta de respeito ao dinheiro público. O muro, por mais caro que seja, 30 milhões de reais, daria para eu cercar, dividir o estado da Paraíba com o estado do Rio Grande do Norte, que não quero que divida, porque são dois estados que eu amo. Eles não precisam de divisão, a gente se respeita, né? Mas é um absurdo o preço, né? 30 milhões para fazer um muro para que os fugitivos, vamos dizer assim, não fujam, os presos não fujam, como fugiu, e ninguém sabe até hoje, isso foi um grande a junção de policiais de todas as categorias, né? Gastaram dinheiro, foi helicóptero voando 24 horas, TV ao vivo para encontrar os fugitivos, e até hoje os fugitivos não são. E já faz uns 2 anos, já era para esse muro estar pronto, agora estão licitando, quer dizer, vai chegar 2027 e o muro do presídio de Mossoró não será construído. Com esse preço, é absurdo, gente. Com todo respeito, 30 milhões de reais para fazer um muro, não sei a dimensão, mas dava para fazer a muralha da China. Eu acho que a muralha da China não custou tão caro quanto esse muro do Rio Grande do Norte. Conclusão. O Brasil vive um momento decisivo. As disputas pessoais precisam dar lugar ao compromisso com o país. A maturidade institucional precisa superar o improviso. A política deve voltar a servir ao povo e não a pequenos projetos de poder. Que nossas instituições continuem funcionando, que a democracia prevaleça e que o Brasil encontre o caminho da responsabilidade, da estabilidade e da verdade. Por mais que a gente desacredite na política, nós não podemos aceitar que um hipócrita como esse Davi Alcolumbre e esse Hugo Mota façam da Casa do Povo, que é a Câmara Federal, e a Casa dos Estados, que é o Senado, que é a Casa Revisora, um jogo pessoal. Eles precisam de entender que o cargo de presidente da Câmara e presidente do Senado tem que prestar conta ao povo, não aos interesses pessoais. Eles estão ali buscando barganha para eles. Não, eles têm que defender a democracia, eles têm que defender o povo e não fazer a balbúrdia, a bagunça, a desonestidade que está transcorrendo na Câmara e no Senado. É uma vergonha o que está acontecendo com essas lideranças políticas medíocres que nós estamos vendo no Congresso Nacional. Por mais respeito que eu tenha ao Davi Alcolumbre, que eu tinha respeito, mas parece que eu tenho que perdê-lo. Porque ele tem essa forma de agir, de forma hipócrita, desonesta, safada, sem procedência, com essa questão da votação, da aprovação ou não do Jorge Messias para o STF. Como eu repito, a competência de a escolha do futuro ministro do STF é exclusivamente do presidente da República. Davi Alcolumbre não tem, eu fiquei chateado, não tem que ficar chateado não, porque compete ao presidente da República a escolha do ministro, da pessoa que vai substituir a vaga no STF. Compete ao Senado avaliar se ele tem conhecimento, se ele tem condição ilibada de cidadão honrado e honesto. Se não o tem, nas perguntas e nas respostas, no final, no relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que vai aprovar, indicar ou não, dizer que ele está apto a exercer a função, aí compete a cada um senador. Mas não a interferência, a imposição do candidato que eu quero. Isso é covardia, isso é desonestidade o que esse presidente do Senado está fazendo.
é uma vergonha e o povo brasileiro precisa de se revoltar contra picaretas da altura de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota, que também é presidente da Câmara e que está fazendo as suas palhaçadas. Outra vergonha, encerrando, ontem um picareta de um deputado deu um parecer contrário à cassação da Carla Zambelli. Gente, o processo não se discute, decisão judicial se cumpre. E ele vem com a barbúria, com um discurso falso, picareta do bolsonarismo, dizendo que ela não conseguiu, ela não agrediu o Sistema Nacional de Justiça. Claro que ela fez. Claro que ela pagou para o hacker alterar, roubar, infiltrar-se no Sistema Nacional de Segurança. E também ela não está condenada somente por isso, ela está condenada porque ela tentou matar uma pessoa em São Paulo na véspera da eleição. Você correr com uma arma de fogo na mão no meio da rua, você está colocando em risco a vida de terceiros, e é crime previsto no Código Penal. Agora vem esse picareta, acho que ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e dá um parecer contrário. É um picareta esse deputado. A Carla Zambelli já era para ter sido cassada há muito tempo, porque ela cometeu crimes e o que manda determina a lei, o que determina a Constituição. Se esse picareta tem direito, acha que o processo é injusto, que entre com ingresso, com ação no Supremo Tribunal Federal e prove que a decisão do Supremo Tribunal está errada ou está fraudada. Aí há uma ação rescisória. Isso tem cabível, mas é preciso ele provar, e ele não tem essa prova, porque ele falou de forma empírica, falou sem conhecimento, falou porque é picareta, falou porque é mau caráter, falou para ofender ao povo brasileiro. O desrespeito à Constituição, o desrespeito à lei. O que esse deputado fez ontem é um desrespeito ao povo, um desrespeito à lei, desrespeito à Constituição. Carla Zambelli precisa ter o seu mandato cassado conforme determina a Constituição. É isso que eu precisava de encerrar. Desculpa, Luísa, mas é tanta desonestidade, gente. O povo brasileiro, o humilde povo brasileiro, acha um discurso falso desse picareta deputado que deu esse parecer contrário e acha que ele está falando a verdade, mas ele mentiu o tempo todo, ele é um mentiroso. Carla Zambelli precisa de ter o seu mandato cassado e acabou, fim de papo, que ela foi condenada, julgada, teve direito de defesa, de acordo com o devido processo legal, e ficou provado nos autos que ela cometeu os crimes e acabou, a decisão transitada em julgada. O que faz agora é cumprir a lei e pronto. Esse picareta não devia ser reeleito de novo pelo povo brasileiro. O que ele merece é o ostracismo. Ele merece criar vergonha. Ele precisava de criar vergonha na cara para poder ser o representante do povo. Mas, infelizmente, o povo o elegeu. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até sexta-feira, se assim Deus permitir.